replantar os mangais. Mas quem é que deve replantar? O próprio camponês? O camponês com a ajuda do governo. Mas o problema que está aí é a parte final ainda não está muito clara. A comunidade internacional, daqueles que libertam o carbono, né, decidiram financiar países que ajudem a limitar. Então o mangal é um produto que deve ser plantado e pode entrar num sistema que chamam crédito de carbono. Quer dizer, você tem uma plantação de mangal durante certos anos, eles fazem um cálculo, 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, isto vale tanto e eles mandam o dinheiro. Mas isto está num processo não muito claro ainda, porque as pessoas que estão a manejar essa troca de informação não são muito sérias. Quer dizer, eles vêm até o país, dizem, vamos fazer isto, damos 5, 10 milhões para fazer o trabalho, mas depois, quando vem o dinheiro restituído pelos países, o dinheiro não chega ao país. Não é? Não é um processo claro. Ainda não é um processo claro. Há, através de uma ONG que o Ministério do Ambiente tem, ligado a isso, estão a tentar ver se conseguem capturar, não é, o controlo dessa questão dos mangais. Não é? Portanto, mas a ideia é incentivar o agricultor a replantar os mangais, tarafes. Nos sítios onde eles não vão fazer o arroz. Só nos sítios onde não vão fazer o arroz. Pois, porque senão então é uma luta entre a barriga e... Pois, e preservação do ambiente. Sim, preservação do ambiente, porque as bolanhas que já estão recuperadas para plantar o arroz, que fiquem como estão. Onde não há arroz, que plantem mangás. Muito bem. Engenheiro, há um engenheiro que esteve no Centro Agrimet em Niamey, no Níger. Durante vários anos foi diretor-geral. Mas essa questão das mudanças climáticas já se falava já nos anos 80 até hoje. Hoje em dia os efeitos já estão aí a chegar. O que é que a Guiné-Bissau tem que fazer para lutar com estas alterações climáticas? Qual é a prioridade? O problema é que a Guiné-Bissau sozinha não pode fazer todo o trabalho. Né? Por isso é que foi criado o Centro Agrimet no Níger, em 1975, devido a uma grande seca no Sahel, em 1973. Alguns presidentes dos países do Sahel resolveram reunir-se e perguntar o que é que está a acontecer. E os departamentos nacionais não souberam dizer. Porque naquela época não havia serviços meteorológicos na maior parte dos países. Só havia meteorologia nos aeroportos. Quer dizer, para afirmar os aviões não havia. Aqui na Guiné-Bissau foi um bocadinho diferente. O nosso serviço meteorológico, por acaso, não estava ligado aos aeroportos. Mas nos países francófonos, os serviços meteorológicos... Então, os presidentes disseram, o que é que vamos fazer? Vamos começar por reforçar os serviços meteorológicos. Decidiu separar da meteorologia, criar a seguridade, formar as pessoas e criar instrumentos para poder prevenir quando pode haver e quando não pode haver. Mas isto é muito difícil. A Guiné-Bissau entrou para o SILS em 85, mais tarde, mas está a usufruir de todos os ensinamentos. Então, os quadros da meteorologia daqui da Guiné-Bissau, a maior parte foram formados no Agrimet, alguns desde o meu tempo mesmo, não é? E estão a fazer um bom trabalho. Mas só que, aqui no nosso país, para produzir informações meteorológicas, para dizer que quando vai chover ou quando não vai chover, é preciso pagar. Pagar a quem? Pagar à televisão nacional. Para divulgar essa informação. Sim, divulgar a informação. Que existe. A informação existe. Os serviços meteorológicos produzem os relatórios. Mas para divulgar, o próprio Estado quer cobrar. Isto é Mas, quer dizer, essas informações podiam ajudar a população a prevenir. Com certeza. Com ventos que se fazem aí. Pois, com certeza. Quer dizer, não se vai ao detalhe de dizer amanhã fecha a porta, tudo vai, não se consegue fazer isso ainda, não é? Mas consegue dizer com alguns dias de antecedência. Daqui a 2, 3 dias vai chover 3 dias seguidos, coisa do género, com a capacidade que eles têm hoje de fazer. O Centro Agrimet instalou um sistema
de alerta precoce, não é? Em que permite aos países antecipar, não é, o que vai acontecer no ano. Por exemplo, fazem 3 reuniões por ano, em março, em maio e depois no fim da campanha. Não é? E tem esses dados todos, mas o nosso país, não é, não está a colaborar como no princípio. No princípio marchava bem, mas como eu digo, o Ministério da Agricultura hoje é um desastre. O Ministério é um desastre? O Ministério da Agricultura hoje é um desastre. Ah, é? Por quê? Para além de não ter técnicos, praticamente, os que estavam já um bocadinho já de idade foram postos imediatamente na rua, sem dar possibilidades para eles continuarem há algum tempo, e não há ninguém que vai entrar no Ministério agora. Uma pessoa que faz um curso, depois de fazer o 12º ano, mais 5 anos, mais estágio, vem para o Ministério, entra para o Ministério e diz: você vai ganhar 75 mil se faz. Ah, isso não. Isso não. Engenheiro, eu estava a perguntar a questão das alterações climáticas. O CILS, o Centro Agrimet, existe já há quase 50 anos. Sim, fez 50 anos há pouco tempo. Sim, mas até agora, em África, nesta nossa zona, a questão das mudanças climáticas parece que essa questão está a vencer a luta dos técnicos. Quer dizer, toda a previsão que se faz, todo o estudo que se faz, ainda não conseguimos trazer mudanças significativas. Não, nós não podemos mudar. Mas prevenir... Você veja, grandes países como os Estados Unidos da América, veja o que está acontecendo no Texas ontem. É muita inundação. Nos Estados Unidos morreram 80 pessoas. Né? Aqui, mesmo que haja secas ou chuvas, é difícil ouvir falar... Mas morre muito gado, falta de água. A falta de água não é assim tão grande. Né? A falta de água não é assim tão grande. Mas quando há catástrofes, sim, pode haver... A China, por exemplo, teve há pouco tempo um colapso de chuvas por todo lado. Não é? A Guiné-Bissau, nos anos 60, tinha picos de chuva de 2.000 a 2.500 milímetros por ano. Por ano, sim. É. Você sabe que o ano passado tivemos a mesma coisa? O ano passado, em 3 estações meteorológicas do sul do país, ultrapassaram os 2.000 milímetros de chuva. Mas ninguém sabe disso. Portanto, significa que está a chover como... Choveu o ano passado. Como há 50 anos. Sim, o ano passado. Até houve sim, o ano passado choveu muito. Choveu mesmo muito. Este ano não sei. Não segui de perto as previsões, porque, como você disse, a Agrimet faz uma reunião que dá as previsões. A Guiné-Bissau devia difundir essas previsões. Não foram feitas. Não é? Às vezes há dificuldades mesmo do técnico da Guiné-Bissau ir participar nessas reuniões da Agrimet. Não é? Há um problema, como eu disse, o Ministério da Agricultura precisa de um abanão forte para poder retornar aos tempos antigos. Mas uma coisa, acho que vamos concordar, a seca está a avançar muito nos nossos países aqui. Sim, mas não de agora, como eu disse, isto começou em 73. E não é, digamos, permanente. Pode fazer 10 anos com problemas, pode haver 3, 4 anos bons. Não é? É o sazonal. Sazonal, sim. É sazonal. E isso é difícil de combater. Sobretudo com países que não têm meios como nós. Nós devíamos fazer um rio como a Líbia. Ter dinheiro para fazer um rio. Fazer um rio é difícil. Acho que não precisamos de rios, temos muitos rios. Sr. Engenheiro, estamos a chegar ao fim. O Sr. Engenheiro esteve em vários países da África, Mali, Ghana, Níger, esteve em Angola e esteve também em Timor-Leste. O que é que foi lá fazer? Isso foi o princípio da minha carreira. Quando acabou em Portugal... Acabei de fazer o meu curso em Portugal, ofereceram-me para ir fazer o estágio, depois de fazer o curso você tem que fazer 6 meses de estágio para ter o diploma. Então fui fazer o meu estágio, ofereceram-me o estágio em Angola e não só o estágio, mas ia fazer um curso de extensão rural. Quer dizer, fui aprender como é que eu devo ensinar os agricultores. Porque a maneira como nos ensinam nas universidades, não é a mesma coisa. Você não pode chegar e trabalhar no campo. Sim. Você tem que aprender como falar com os agricultores e que tipo de mensagem foi que eu aprendi em Angola. E eu estava lá em Angola, já preparado para voltar. Para voltar para onde? Para Portugal ou para a Guiné? Eu tinha que ser para a Guiné, mas naquela altura deram-me um emprego em Timor-Leste. Ao mesmo tempo, fiquei assim, entre a espada e a parede, eu disse, bom, vamos experimentar Timor antes de ir para Bissau. Chego em Timor, montamos o sistema,
a 1.500... Ainda estavam lá os indonésios? Não, Já foi lá. antes. Nessa altura, estava, aos momentos das Forças Armadas Portuguesas, estavam a preparar a independência de Timor. Havia 3 partidos que queriam se organizar. O que aconteceu foi que esses 3 partidos entraram em guerra entre eles. Microfone, sim. Os 3 partidos entraram em guerra entre eles. Um assaltou o quartel militar, o outro partido assaltou a polícia, pegaram as armas e começaram a atirar. E nós tivemos que parar a trabalhar no campo com os agricultores, que era perigoso. Fomos dar aulas para uma escola agrícola dos padres lá de Timor, numa das pontas da ilha, e depois, para sair, foi outro trabalho. Para sair de Timor? Timor, porque nós estávamos conscientes que a Indonésia ia invadir. Eles já tinham avisado. Se houver instabilidade em Timor, que invadiam. Foi o que aconteceu. Nós saímos lá, um mês depois eles invadiram. E foram para onde? Fomos para a Austrália. Nós, 1.385 refugiados de Timor, entre portugueses, entre guineenses, havia muitos cabo-verdianos também lá que trabalhavam nas instituições bancárias, etc. Fomos todos de barco, né? 36 horas de barco, num cargueiro, que não tinha capacidade, condições, mesmo para dar de comer às crianças, as coisas. Foi um trabalho que tive que negociar isso com o comandante do barco, que aceitou. Chegamos a Darwin, à Austrália. Estivemos lá 2 ou 3 semanas à espera de ser evacuados para Portugal, não é? E de Portugal veio para a De Guiné? Portugal vim logo para a Guiné. E aqui chegou, foi diretamente para o Ministério da Agricultura? Sim, fui diretamente para o Ministério da Agricultura. E depois do Ministério da Agricultura aqui em Bissau foi enviado para? Depois de trabalhar alguns anos, nomearam-me para ser candidato a diretor-geral da Agrimet. Eu pensava, da maneira como me foi transmitido o coisa, que eu ia já ser diretor-geral, mas não, aquilo foi um concurso. Foi um concurso. Foi um concurso. O concurso eram 7 pessoas, 7 técnicos, e depois selecionaram 3, foi ao Conselho de Ministros, era o Mário Cabral, que era o Ministro da Agricultura nessa altura, e escolheram, não é, em Conselho de Ministros para ser diretor-geral da Agrimet. Bom, estive lá 7 anos, não é, no Agrimet. Mas há uma peripécia engraçada que eu gostaria de contar também. Pode, por favor. É o meu regresso ao país, em pleno conflito. Em 98? Sim, em pleno conflito. 99, já foi um pouco mais. Deram-me 6 meses para ser conselheiro do novo diretor-geral, à espera que o conflito terminasse. O conflito não terminou. Eu arranquei e vim até Dakar com a família, não é? Chego a Dakar, disse: como é que eu vou entrar em Bissau? Vamos até Zinchor. Apanho o barco, não é? Dakar, Zinchor. Telefono a um amigo que me foi buscar a Zinchor. Para Bissau. Para Bissau. Mas o senhor engenheiro, nestas peripécias todas, que é uma vida, mais de 50 anos de serviço público, ainda está a prestar serviço público ao Estado da Guiné-Bissau? Enquanto puder. Não está cansado? Não. Para trabalhar, não. Para trabalhar e para dar conselhos, estou aos mais novos. E para fechar mesmo, era isto a Guiné que vocês sonharam? Não. Não? Não. Mesmo no setor da agricultura, o senhor engenheiro já disse que está tudo mal. Não é que está tudo mal. Está tudo desorganizado, desestruturado. Não há pessoas para fazer funcionar o Ministério da Agricultura neste momento. Não é? Você sabe quantas pessoas eram quando eu saí em 1992? Todo o país, incluindo granjas. O Ministério da Agricultura tinha uma série de granjas, inclusive a granja que fica aqui no caminho de Quinhamela, de Praves, não é? Tinha uma granja de 1.000 hectares. Foi essa granja que foi dada aos palestinos. Aos palestinianos, sim. Palestinianos, não é? Nessa altura, nós tínhamos que praticamente 3.500 técnicos, funcionários e trabalhadores. Do Ministério da Agricultura. Sabe quanto temos hoje? Quanto? 350. Técnicos? Não, tudo. Entre técnicos e... Entre técnicos, funcionários e dirigentes. 350 para 3.500. Bom, a ideia é reduzir o Estado, é o que se diz. O Estado está grande demais. Sr. Engenheiro, nós poderíamos ficar aqui a conversar por mais tempo, mas foi um prazer. O que é que gostaria de dizer aos jovens? Olha para esta câmara, aos mais novos. Que mensagem é que gostaria de
dizer? É difícil dar uma mensagem aos jovens quando depois eles chegam no terreno e não encontram aquilo que eu vou lhes dizer. Bom, pelo menos os ensinamentos que ouviu, que trouxe dos mais velhos quando começou a sua carreira. Não, exatamente. Eu fui apoiado, não é? Não trabalhei sozinho. Sim. Não é? Um técnico novo hoje vem para o país, não é? E primeiro, não é? Enquadrá-lo vai ser difícil, não é? Porque os ministérios não podem aceitar, mas está fechado a contratação de técnicos. Como é que você pode? O setor privado ainda não está em condições de receber. Estão a ir para as ONGs, para os projetos que aparecem, não é? Para as Nações Unidas. Para as Nações Unidas, não é? Ou para fora do Ou para país. fora do país. É como eu disse, um técnico hoje está a ganhar quase o mesmo que eu ganhava há 40 anos. 75 mil cefais por mês. Não dá. É impossível. Não dá. Não é? É impossível. Portanto, não posso encorajar a pessoas a virem fazer um trabalho que não são compensados por aquilo que vão fazer. Mas aconselho que no dia em que isto melhorar, que regressem todos ao país, que venham dar o seu contributo, não é? Porque nós precisamos de toda a gente a trabalhar, e não só neste domínio da agricultura. Vejo, por exemplo, nas médias o que se passa com a educação e com a saúde, não é? Ali é pior, que a vida humana é o eco, não é? A agricultura ainda vai lá, nós estamos a trabalhar com os camponeses, mas a educação são pessoas que depois vêm trabalhar connosco, não é? A saúde são pessoas que nos curam depois. O seu engenheiro ainda acredita na Guiné? Acredito, sim. Acredita? Muito bem. Bom, foi a conversa Finclin que nós tivemos. Hoje a conversa foi feita em português. Normalmente a conversa Finclin é em português, em crioulo, mas também pode ser em português, sem problemas, que é a nossa língua oficial do nosso país. Temos aqui o senhor engenheiro Jorge Oliveira, uma pessoa, digamos assim, um veterano da agricultura da Guiné-Bissau, uma pessoa que esteve nos primórdios, mas ainda continua a apoiar a Guiné-Bissau, a dar a sua contribuição para que a Guiné-Bissau avance. Ele diz que acredita na Guiné-Bissau. Mais de 50 anos de serviço público, mas ainda continua. Nós agradecemos aos ouvintes, aos telespectadores deste nosso programa. Hoje tivemos aqui o Sankunda Abo, o Hamid Baldé, a Tânia Sambu, a Ivna dos Santos, a Deise dos Santos, o Júnior Mbali. Eu sou Moussa Baldé, boa tarde, até a próxima oportunidade.